Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Surreal. Eu sou, Felipe Iori e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho por que eu coloquei o nome desse canal como Matemática Surreal. Bom, para apresentar essa ideia, eu vou falar de duas coisas, né? Esse nome é um nome que eu gosto muito, né? A palavra surreal é uma palavra que eu gosto muito, e eu vou explicar isso, de duas maneiras. Então você fica até o final do vídeo que eu vou mostrar os dois tipos por que eu coloquei esse nome aqui no canal. Vou explicar os dois motivos para isso. Bom, eu vou começar dando um exemplo, que é um exemplo muito famoso, um dos exemplos muito famosos em matemática, que é sobre a trombeta, de Gabriel. A trombeta é aquele instrumento de sopro, que os anjos tocariam quando viriam à Terra, ou que tocam no céu. Enfim, essa seria a ideia, de trombeta, um instrumento de sopro. Bom, a trombeta, de Gabriel era representada em matemática dessa maneira. Imagina aqui que a gente tenha dois eixos, o eixo Y e o eixo X, tá? Vou tentar fazer aqui mais ou menos bonitinho. Imagina agora que eu pegue a função 1 sobre x, tá? 1 sobre x tem esse desenho aqui, mais ou menos esse, Ficou ruim. Vou fazer de novo. Mais ou menos esse desenho, tem que ser um pouco mais para baixo aqui. E agora eu consegui razoavelmente bem, tá? E ela vai acompanhando aqui, eu vou deixar um pouquinho ainda menor. Agora ficou muito. Isso. Ela tem que ir tendendo aqui, ao eixo. Maravilha, né? Essa é a função sobre x, Ela tem também uma contraparte desse lado aqui. Por causa do zero, O zero, a função explode de um lado e do outro, tá? Eu não estou interessado nessa parte que está perto do zero, tá? Eu vou pegar a partir do 1 aqui. Então, estou com a minha função f de x, tá? Como sendo 1 sobre x. 1 sobre 1 é 1, então esse ponto aqui em diante é o ponto que me interessa. O que acontece se você rotacionar, tá? Esse pedaço de função aqui que me importa, fazer até um pouquinho mais grosso. Esse pedaço de função aqui está tendendo a zero, Bonitinho aqui. O que acontece se você rotacionar ele em relação ao eixo x, Então eu vou fazer uma rotação aqui em relação ao eixo x, tá? Como se a gente pudesse pegar aqui o eixo x e rodar, O eixo x está aqui, eu fosse rotacionar o plano todo aqui em volta do eixo x. O que aconteceria se a gente fizesse isso? Ó, aqui é y, Quando eu rotaciono isso em relação a x, o que acontece é que essa minha função ela é duplicada aqui para baixo, E esse desenho ele fica mais ou menos assim, Vou passar esse 1 aqui para cá, e aqui embaixo essa função é duplicada, e isso fica mais ou menos assim, O segundo aí não ficou bom, vou só fazer aqui mais ou menos. Eu vou ter um instrumento aqui, Mais ou menos assim, tá, gente? Bom, então isso vai abrir como se aqui no final, lá no infinito, isso vai virar um ponto, porque está tendendo a zero. Então é como se eu assoprasse isso. E aí a ideia é que isso aqui virou uma corneta, uma trombeta. E aí foi dado o nome de trombeta, de Gabriel. E tem motivo para a gente dar um nome assim especial a essa figura, tá? Essa superfície que a gente faz por rotação, em matemática, tá? É chamado de superfície de revolução. Isso a gente estuda como uma das aplicações. Isso a gente estuda como uma das aplicações de integral, tá? É possível a gente fazer o cálculo da área da superfície dessa trombeta, tá? Então isso formou uma trombeta e eu quero pintá-la por fora, enfim, ou por dentro, enfim, eu quero pintar ela. Então é possível
a gente fazer o cálculo da área da superfície dessa trombeta aí, tá? O cálculo dessa área é dado por uma integral, que eu vou fazer do 1 até o infinito, eu vou fazer a integral como se eu fosse pegar essa trombeta até o final dos tempos. E o cálculo da área dessa superfície, tá, é dado pelo raio desses círculos aqui. Né? Porque em todo lugar aqui eu estou fazendo círculos, né? Daqui para cá. Então são esses círculos que vão, né, compor a área dessa minha né, trombeta. Então isso é dado por 2π da própria função vezes a derivada que dá o tamanhozinho dessa curva aqui, né? Então é dado por essa fórmula aí, né? A derivada ao quadrado aqui dentro. Tá? Vou tentar fazer um pouquinho melhor aqui, porque não vai dar para escrever ao quadrado. E é a derivada ao quadrado, tá? Então aqui, ao quadrado dx. A área dessa superfície é dada por essa fórmula aqui. Super difícil, mas é dada por essa fórmula aqui. E o volume também é dado por essa fórmula. Vai ser o volume desses discozinhos aqui. É como se eu somasse todos os discos. E cada vez que a gente está aqui com essa né, trombeta, eu estou, na verdade, com pedaços meio que de cilindros aqui. E o volume é dado pela integral de 1 a infinito de π da função ao quadrado de x dx, tá? Então essas duas fórmulas me dão a área e o volume dessa minha trombeta, né, de Gabriel. E aí, você não perde, né, para esperar, eu vou te mostrar o que de curioso tem nisso. Ó, vou copiar nessas fórmulas, só para a gente guardar aqui, né, para não precisar escrever. E vamos fazer. Então, já vimos que a minha, né, trombeta é um trem assim, né? Diminuindo aqui, né? Aqui o meu desenho ficou melhor, né? Aqui eu não preciso fazer no eixo, né? Então, a minha trombeta é algo assim, né? Tá aí, ela. E vimos também que as fórmulas são essas. Tá? Vou diminuir essas fórmulas aqui de tamanho, mas a gente já sabe quais são essas fórmulas. Beleza. Qual é a minha função envolvida? Bom, a minha função é a função 1 sobre x. Qual é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x2. Então, vamos começar pelo cálculo que é mais fácil, que é o do volume. Eu estou fazendo a integral de 1 até infinito, que é uma integral imprópria. Eu vou fazer 1 sobre x ao quadrado, que é a função ao quadrado, dx. Eu vou integrar a função ao quadrado dx. Eu não multipliquei também, né, porque isso aqui tem que multiplicar por x, mas a integral é π sobre x ao quadrado aí, né? Então, π sobre x ao quadrado. Tá? Bom, essa integral, né, como é que a gente faz uma integral imprópria? A gente faz um limite com a indo para infinito e faz a integral até um certo a, né? Já que não dá para fazer a integral tudo, né? Esse π ele está aí, mas eu posso colocar ele para fora, afinal ele é uma constante. Então essa integral, na verdade, é π. Vou chegar até aqui só, vou copiar o que me interessa, né? Vou colocar esse a aqui mais para dentro, para poder fazer essa cópia bonitinha. Depois eu escrevo ali a integral. Vamos para a próxima. Então, o volume que eu estou fazendo é esse. E essa integral dá o limite, né, de a indo para infinito. A integral dá menos π sobre x, né? Com x variando entre 1 e a. A integral não é definida aí, bem definida inclusive. Quando a gente coloca os dois valores, isso dá o limite, com a indo para infinito. O primeiro valor dá menos π sobre a.
e o segundo valor dá menos π sobre 1. Tem menos duas vezes por causa desse menos aqui. Eu podia ter tirado o menos π para fora, né? Isso não faria diferença. E aí, isso me deu 1, né? π, né? Aqui vai dar π, menos π sobre A. Quando A vai para infinito, esse π sobre A tende a zero. E, portanto, esse volume tende a dar π. Então, o volume dessa trombeta, se eu pintar essa trombeta aqui por dentro, né? O volume total dela, né? Toda essa parte aqui é a região de dentro dela, tá? Aí eu estou falando de volume, né? É mais ou menos π aí. Né? 3,14, a unidade de medida que tu construiu. Beleza. Só que se a gente for fazer o cálculo da área, como a área é um pouco mais difícil o cálculo, né? A gente vai usar uma ferramenta esperta aqui, ó. Antes de fazer a integral, eu vou dar uma comparada. Isso é 2π, a f de x é 1 sobre x. Aqui dentro, a derivada a gente já viu que é menos 1 sobre x ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, vai dar x à quarta aqui, ó. Tá? Só que eu vou dar uma comparada no seguinte. Esse valor que está aqui dentro, ele é 1 mais alguma coisa. Então, essa raiz é sempre maior que 1. Então, se eu fizer a integral, não desse valor todo, mas se eu fizer a integral apenas do 2π sobre x, e essa integral der infinito, essa integral der muito grande, der absurda, der não convergente, essa ainda é maior do que essa, porque esse termo é maior que 1. Então, se essa explodir, essa também vai explodir. E eis que essa integral explode, né? Porque eu vou botar logo esse 2π aqui para fora, e isso é o limite, com a indo para infinito, essa integral é log, né? 1 sobre x é log. E aí eu vou substituir o x de 1 até infinito, até a, né, no caso. Já que eu botei a, é até a. Então isso dá 2π do limite, e aí a gente tem o log de a menos o log de 1, que é zero, e portanto isso dá apenas log de a. Isso dá zero. E quando a vai para infinito, o logaritmo vai para infinito. Esse termo vai para infinito. Então, eu estou multiplicando 2π por infinito. Ou seja, né, isso dá infinito, né? 2π vezes infinito vai dar infinito. Então, olha que interessante. Eu fui fazer aqui, eu fiz, né, essa minha, né, trombeta, tentando fazer um desenho aqui para ficar mais parecido com uma trombeta agora, né? E eu descobri duas coisas curiosas sobre ela. Primeira, né, o volume dela, o volume é π, e a área da superfície dela é infinita. Então, o volume é π. Se eu pintar por dentro, eu só preciso de π, né? O volume total dela até infinito, tá, gente? O meu limite é até infinito. Então, mesmo que vá lá para infinito, aqui vai ficando tão pequenininho, né? Que esse limite dá π só mesmo. 3,14 litros, vamos supor que fossem cúbicos aí, né? Decímetros cúbicos dariam litros. E minha área, né, da superfície, ou seja, se eu vier aqui do lado de fora e começar a pintar pela parte de fora aqui, eu não tenho tinta suficiente para pintar. Então, olha que absurdo, né? Eu tenho um objeto em matemática que tem um volume que é finito. Então, se eu pegar um balde de tinta e jogar dentro dele,
o balde vai, né, transbordar se esse balde tiver mais do que π, né, unidades de medida lá. Então o balde vai sair para fora, vai, né, transbordar. Então eu vou jogar, o volume é finito. Então eu pinto por dentro. Eu consigo, né? Porque qual o melhor jeito de você pintar uma casa, né? Você enche a casa de tinta até o teto, né? E depois esvazia. Aí você pintou a casa toda, né? Aí você pintou o teto, pintou o chão, pintou as paredes, né? Então se você joga tinta dentro dessa superfície, né? Você vai pintar ela toda por dentro. E vai pintar, porque o volume é π. Então basta você jogar, sei lá, 4 unidades de medida aqui. 4 litros. Vamos imaginar que é tudo no decímetro. 4 litros aqui. Jogou 4 litros, pintou tudo. Pintou ela toda por dentro. Pintou toda a nossa, né, trombeta. Só que se você for tentar pintar por fora, que é a área, né, da superfície, dá infinita. Então eu pinto por dentro e não pinto por fora. Isso não faz o menor sentido. Porque se você pega uma folha de papel e dobra aqui, ó, a mesma área que eu tenho por dentro é a área que eu tenho por fora. Porque a folha de papel tem medida, tem espessura praticamente zero. A mesma área que eu tenho por dentro eu tenho por fora. Não muda a área. E essa superfície, essa figura, essa área que tem em volta, essa espessura, é infinitesimal, ela é nula praticamente. A gente não considera a espessura de uma linha. Isso é uma linha, a gente não considera. Só que dá para pintar por dentro e não dá para pintar por fora. Isso é, né, um paradoxo. Isso é irreal. E matemática infinitesimal, ou seja, contínua, tem um monte desses paradoxos. É por isso que eu considero matemática surreal. Porque ela é de outro mundo mesmo, ela está no mundo mental apenas. E nesse mundo, coisas estranhas podem acontecer e podem estar acontecendo. Tá? Mas é possível de ser entendido como você deve ter entendido as ideias aqui. Pode não ter entendido as contas, que eu fiz rápido, mas as ideias. E aí eu coloquei o nome desse canal de Matemática na Surreal por conta dessas ideias que eu vi durante o curso de matemática todo, principalmente o teórico, e também porque eu quero entregar para vocês, né, um conteúdo que é muito mais do que apenas o conteúdo de aula de cálculo. Eu quero entregar, né, para vocês, né, o segredo, mais do que vocês estão imaginando. Né, um conteúdo melhor ainda, mais poderoso, melhor, que faça diferença na vida de estudo de vocês. Eu quero entregar, né, para vocês, né, um conteúdo muito bom. E para eu entregar esse conteúdo, né, muito bom, que eu tenho certeza que eu tenho todas as ferramentas para mostrar para vocês que matemática faz sentido, ela pode ser... ela é simples, mas não é fácil. Então ela faz sentido, mas não é fácil. Vai, né, precisar que você seja né, determinado para chegar lá, mas eu vou entregar todos os conteúdos que vão trazer atalhos para vocês, né, chegarem lá. E isso bate com uma história, né, da minha vida que há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu tinha um grupo de amigos que a gente fretava ônibus, né, lá para São Paulo para ir num evento, né, de RPG, né? Para quem já jogou RPG sabe do que eu estou falando. Tinha 20 anos atrás o evento internacional de RPG em São Paulo. E a gente fazia, né, uma caravana daqui para lá. E eu, né, conseguia fazer, porque não tinha lucro, uma monstro caravana, né, uma caravana grande, enorme, com muitos né, benefícios por um valor muito pequeno, né, por um valor justo. Então a gente chamava essa caravana, né, de caravana, né, surreal, porque se eles fossem outra, eles iam pagar mais caro e iam ter uma qualidade muito menor. Então nessa minha, na caravana, eles pagavam um preço melhor e tinha uma qualidade absurda. E é exatamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês aqui não vão pagar nada e vão ter uma qualidade sempre melhor a cada vídeo e a cada aula minha. Então, na matemática, né, é surreal, né, surrealize-se, né, você também. Um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê no outro vídeo.